Então vamos continuar com a apresentação do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Hoje vou apresentar o capítulo 2, Temor da Morte. Dividi a apresentação em todos estes pontos, portanto, uma introdução ao livro O Céu e o Inferno, a estrutura geral do livro, portanto, está dividida em duas partes, e depois um resumo do capítulo anterior, que vimos a semana passada. Portanto, no capítulo 2, que eu vou apresentar, o tema é Temor da Morte, é dividido em dois itens, causa do temor da morte e porque os espíritas não temem a morte. Vamos fazer uma análise dos conceitos-chave apresentados neste capítulo, uma reflexão e aplicações práticas, uma conclusão e umas perguntas. Okay, então, na introdução ao livro O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865, é uma das 5 obras fundamentais da doutrina espírita e foi codificada por Allan Kardec. Este livro aborda o tema da justiça divina segundo o Espiritismo, explorando questões relacionadas com o destino da alma após a morte, as penas e recompensas futuras e a transição entre a vida corporal e a vida espiritual. Kardec apresenta uma análise comparativa entre as crenças religiosas tradicionais que defendem os conceitos como o céu, o inferno e o purgatório, e a visão espírita que se baseia na comunicação com os espíritos e na observação dos seus testemunhos. Portanto, a segunda parte do livro O Céu e o Inferno é relativa então aos testemunhos daqueles que já partiram. Portanto, na introdução, O Céu e o Inferno é uma obra que convida à reflexão sobre a justiça divina, desmistificação de ideias tradicionais sobre a vida após a morte e oferece uma visão baseada na lógica, na justiça e na evolução contínua da alma. Em termos de estrutura do livro, é dividida, como vos tinha dito, em duas partes e na primeira parte apresenta uma análise comparativa das diferentes crenças religiosas e filosóficas sobre a vida após a morte, abordando temas como o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, os demónios e as penas eternas. A segunda parte é constituída por exemplos que apresentam relatos e depoimentos de espíritos em diferentes condições após a morte, ilustrando na prática os ensinamentos apresentados na primeira parte. No capítulo 1, o Provir e o Nada, o capítulo trata então do conceito do nada após a morte, como essa visão é incompatível com as aspirações naturais do ser humano. Kardec discute que o instinto de conservação e a intuição do futuro são fundamentais para a compreensão da imortalidade da alma. Portanto, a ideia do nada consta em acreditar que a morte significa a aniquilação total da consciência, é considerado um conceito materialista que gera egoísmo e descrença. Portanto, se nós não acreditarmos em mais nada para além da morte, vamos achar que temos que viver ao máximo a vida sem pensar nas ações futuras. E não é verdade. Portanto, depois, o segundo conceito apresentado no primeiro capítulo é a crença na imortalidade. Ao contrário do nihilismo, a fé na vida após a morte promove a responsabilidade moral e estimula o progresso espiritual. Portanto, há consequências para os nossos atos e, portanto, temos de ter consciência de quais é que são essas consequências. Portanto, o Espiritismo também como resposta, Kardec argumenta que o Espiritismo, ao demonstrar a imortalidade da alma, através de provas materiais, manifestações e comunicações, combate a incredulidade e oferece uma esperança racional e lógica ao ser humano. Portanto, há sempre uma razão por trás do que nos acontece. E nós somos os responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Portanto, agora no capítulo 2, Temor da Morte, ela está dividida em duas partes, portanto, a causa do temor da morte e porque é que os espíritas não têm medo da morte. Portanto, Kardec aborda as causas do temor da morte, destacando que este sentimento é um efeito da sabedoria da providência, é uma consequência do instinto de conservação. Kardec explica que este temor é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Portanto, e à medida que nós vamos evoluindo e vamos aprendendo, esse temor da morte vai diminuindo. Portanto, temos que evoluir para que esse temor não seja tão grande. Este medo é alimentado por diversos fatores que estão enraizados na natureza humana e nas crenças culturais e religiosas. Vamos ver agora alguns exemplos. Desconhecimento sobre o que acontece após a morte. Muitas pessoas temem a morte porque não sabem o que encontrarão após o fim da vida física.
A falta de provas concretas e o mistério que envolve a pós-morte geram ansiedade, para quem não conhece, claro. Kardec menciona que, mesmo entre os que acreditam na vida após a morte, há incertezas e dúvidas que alimentam o medo. Portanto, o nosso corpo, a nossa materialidade também nos faz questionar algumas... O que é que acontecerá, sabendo alguns de nós o que é que acontece. Não é? Segunda causa, medo da aniquilação, ideia do nada. A crença materialista no nada, após a morte, gera angústia, pois sugere que a existência termina completamente. Portanto, pensarmos que não existe mais nada a seguir à morte. Para os que não creem na continuidade da vida, a morte é vista como um fim absoluto e vazio. Portanto, deixa-nos sem pensar no que é que poderemos fazer. Ideia de punição e condenação. Para aqueles que foram educados sobre religiões que ensinam a existência de penas eternas, a morte é temida como o início de um castigo interminável. Portanto, pensarmos que vamos arder para sempre nas chamas do inferno. O medo do inferno, dos demónios e do julgamento final são ideias que aterrorizam muitos, principalmente aqueles que acreditam não ter vivido uma vida justa. Portanto, e esta questão da vida justa tem a ver então também com as nossas crenças e nós acharmos que não somos responsáveis pelo que nos acontece. Indiretamente somos, sim. Apego à vida material. O apego aos bens materiais, ao corpo físico, às relações e às conquistas mundanas faz com que muitos temam a perda de tudo isso. Portanto, estamos muito agarrados à materialidade. A morte é vista como a separação dolorosa de tudo o que foi conquistado ou amado. Portanto, o nosso apego à materialidade. Falta de preparação espiritual, a ausência de uma compreensão espiritual sobre o sentido da vida e da morte deixa muitos desesperados para enfrentar essa transição. Portanto, não saber o que é que se vai acontecer ou exatamente como é que vai acontecer torna as pessoas ansiosas. Kardec explica que, sem uma fé esclarecida, o ser humano permanece vulnerável ao medo do desconhecido. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. O autor identifica que o desconhecimento sobre a verdadeira natureza da vida espiritual é uma das principais razões para este medo. Para muitos, a morte é vista como um fim absoluto, o que gera angústia e insegurança. Kardec conclui que o temor da morte é uma consequência direta da ignorância espiritual e da falta de clareza sobre o verdadeiro sentido da vida e da imortalidade da alma. O Espiritismo, ao oferecer uma visão lógica e racional da vida após a morte, propõe uma alternativa consoladora e esclarecedora, diminuindo o medo e promovendo a serenidade. Portanto, nós sabermos o que é que vai acontecer, efetivamente. No segundo componente, porque é que os espíritas não temem a morte? Allan Kardec explica que os espíritas não temem a morte porque possuem a certeza da vida futura. Para eles, a morte é uma passagem, uma transição para a nova realidade. Esta confiança é fundamentada na observação e nos testemunhos dos próprios espíritos, que relatam as suas experiências após o desencarne. A morte não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas o resultado da observação. Portanto, nós, quando morremos, não ficamos pessoas melhores. Somos exatamente o que éramos quando estávamos no corpo. Os espíritas compreendem que a vida terrena é temporária e que o verdadeiro objetivo é o aperfeiçoamento espiritual, a certeza de reencontrar os entes queridos, de continuar a aprender e de progredir na vida espiritual é o que lhes dá paz e serenidade. Portanto, nós estamos aqui para aprender e para evoluir. E de outra maneira não conseguimos. A vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições. Portanto, isto dá-nos esperança, apesar de haver sempre um certo receio da morte. Não é? Vamos então analisar os conceitos fundamentais deste capítulo. Morte como transição. Portanto, a morte é apresentada como uma passagem, uma mudança de estado e não um fim. Certeza da vida futura. A vida após a morte é uma realidade fundamentada em testemunhos dos espíritos. Isso na segunda parte do livro vai-se ver. Há diversos testemunhos acerca da análise que os espíritos fazem da sua passagem na Terra. O progresso espiritual contínuo, a alma continua a evoluir e a aprender após o desencarne. Portanto, nós aprendemos sempre e o conhecimento vai sempre ficando connosco. É a única coisa que fica connosco.
Reencontro com entes queridos, a continuidade da existência permite reencontrar aqueles que amamos. Diz Kardec, ou escreve Kardec, a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas na vida terrena. Portanto, saber, é uma tristeza quando perdemos alguém, mas sabemos que mais tarde, certamente, iremos reencontrar esse alguém. Como a certeza da vida futura influencia o comportamento dos espíritos. E só algumas reflexões e aplicações práticas. A certeza da vida futura leva os espíritas a viverem com mais serenidade e confiança, pois sabem que os desafios e sofrimentos são temporários e têm um propósito educativo. Portanto, não é fácil nós percebermos as dificuldades como uma hipótese de crescimento, mas temos que ter consciência disso exatamente. E, portanto, é mais uma hipótese que nós temos para crescermos e para aprendermos. E é por essa razão que estamos cá. Portanto, esta visão reforça a prática da caridade e do amor ao próximo. De que forma o entendimento da morte, como transição, pode aliviar o sofrimento perante o luto? O luto é visto como uma separação temporária, pois os espíritas acreditam no reencontro com os entes queridos. Esta compreensão transforma a dor da perda em saudade e esperança. Portanto, temos a certeza que iremos reencontrar os nossos entes queridos. A prática da caridade e do amor ao próximo como preparação para a vida espiritual mais elevada. A doutrina espírita ensina que as ações de bondade e caridade são fundamentais para o progresso espiritual. Viver com empatia e generosidade é preparar-se para uma vida espiritual mais feliz. Portanto, ter consciência exatamente disso, que a caridade é fundamental para o nosso progresso e temos que, a partir de agora, fazer isso e mais. Não é? A conclusão do capítulo. Ao longo deste estudo, do capítulo 2, compreendemos que o temor da morte é natural, mas que o conhecimento espírita transforma esse temor em serenidade. A morte não é um fim, mas uma transição. E a certeza da vida futura, do progresso contínuo e do reencontro com os entes queridos dá força e esperança. A morte é uma libertação da alma e não uma destruição. Os espíritas encaram a morte com confiança, pois sabem que ela é apenas o início de uma nova etapa da existência, onde a aprendizagem e o progresso continuam. Portanto, vamos sempre acumular os conhecimentos de todas as vidas. Sabemos sempre mais do que sabíamos na anterior. Agora, a parte das perguntas. Portanto, como a compreensão da morte como uma transição altera a forma como lidamos com o luto? O que é que vocês acham? Não respondam todos de uma vez, senão não percebo. Nada? De certa forma é mais tranquilo a gente saber que aquele familiar que nos faleceu um dia vamos reencontrá-lo. Claro. Portanto, ensina-nos que o luto é uma separação temporária, pois os espíritos permanecem vivos e podemos reencontrá-los. E às vezes até comunicar antes de os vermos. Não é? De que forma o conhecimento da vida futura nos motiva a viver melhor no presente? A certeza do livre-arbítrio, né? Tudo que a gente faz, a gente vai ter. Exatamente, o que semearmos vamos ter que colher. Não é? Motiva-nos a agir com bondade, e lá está, se semearmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Sabendo que colheremos na vida espiritual os frutos das nossas ações. Não só desta vida, mas também das outras, não é? Porque nós somos exatamente a consequência disso. Como podemos aplicar os princípios espíritas na prática da caridade e do amor ao próximo? Por exemplo. E temos aí muita hipótese de fazer voluntariado, portanto, estejam à vontade. Portanto, praticando o perdão, a compreensão e o auxílio ao próximo. Portanto, o auxílio ao próximo é fundamental. Pois todos estamos em constante evolução espiritual. Pronto, e concluo então a minha apresentação do capítulo 2. Muito obrigado pela vossa atenção.